Como fazer um plano de aula bom de verdade. Um plano de aula que vai ser aprovado pela coordenação da escola, em que as crianças vão aprender realmente e que não vai acabar comigo, acabar com a minha saúde para poder executar. Como que eu faço um plano de aula de acordo com a BNCC para atender a essas demandas? Porque a gente precisa da aprovação da nossa coordenação, da nossa equipe pedagógica. A gente quer que o nosso aluno aprenda de verdade, porque tem coisa que fica linda no papel, mas não funciona, a gente não quer isso. E a gente também precisa fazer as coisas dentro de uma possibilidade, dentro do que a gente consegue, sem se matar para fazer, né? Então, eu vim trazer para você que passo a passo, pega um lápis, pega um caderno, pega aí a sua BNCC ou o currículo da sua escola e vem comigo que a gente vai fazer um plano de aula muito bacana e depois você vai ter esse modelo para continuar fazendo, ok? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Bom, primeira coisa que a gente aprende sobre plano de aula, lá na faculdade, lá no magistério, lá onde você estudou, é assim, tem que ter um objetivo. Começa o plano de aula com um objetivo. Aí você pergunta, mas o objetivo é, o que você quer ensinar? Não, não é o que eu quero ensinar. Não sou eu que quero, eu queria estar na praia agora, né? O que você precisa ensinar? Onde é que você vai achar isso? Na BNCC, no seu currículo, né, no seu plano de curso. Então, você vai localizar uma habilidade para ser trabalhada nessa aula. Como a gente está falando aqui de alfabetização, eu vou te ajudar a achar essa habilidade. Você vai em língua portuguesa, no eixo análise linguística e semiótica e vai selecionar uma habilidade ali, tá? Aí depende da época que você tá me vendo, né? Da época do ano, do que você já trabalhou, do que você não trabalhou ainda, mas escolha ali uma habilidade que você terá que trabalhar com a sua turma, beleza? Primeiro passo, nós vamos selecionar uma situação. As habilidades da BNCC têm verbos. E aí você vai proporcionar para sua criança uma situação em que ela vivencie esse verbo. Pratique esse verbo. Os verbos são identificar, ler, conhecer, nomear, né? Enfim. Então, você vai fazer assim. Vamos supor que você pegou ali uma habilidade que era de conhecer as letras do alfabeto nos seus 4 formatos, maiúsculo, minúsculo, cursivo, maiúsculo e minúsculo também. Então, você pode, por exemplo, dar um joguinho, jogo da memória, em que a criança relaciona ali o M maiúsculo com M minúsculo, A maiúsculo com A minúsculo. Vai ter uma ilustração para ajudar e tal, e aí você vai trabalhar esse jogo. Joga bastante, deixa as crianças brincarem com a sua supervisão, com o seu apoio ali, com o seu olhar lógico, né? Não é dar para a criança o jogo da memória e deixar ela montar trenzinho com o brinquedo da memória e brincar de outra coisa, não, tá? Nesse momento, você tem um fim pedagógico para essa brincadeira, não é um momento de recreação. Brincamos. Ludmila, é necessário brincar? É. Mas você acha que os alunos vão aprender brincando? Não, só brincando não, tá? Eles até aprendem muita coisa brincando, mas a gente não consolida habilidade só com brincadeira. Por isso, depois de brincar, né? Depois de selecionar uma brincadeira, um jogo, uma atividade mais lúdica, você vai selecionar atividades escritas, atividades que você vai imprimir ou que você vai passar no quadro para a criança fazer no caderno. Então, nós também faremos atividades escritas. Essas atividades escritas, elas são uma sistematização daquilo que ela vivenciou. Neste momento, você pode trazer e deve trazer para o seu plano de aula outras habilidades. Por exemplo, uma habilidade de leitura. No eixo análise linguística e semiótica, a gente tem as habilidades de alfabetização. No eixo de leitura, a gente vai ter habilidades relacionadas a gêneros textuais. Então, conhecer e saber usar, e entender e perceber a estrutura e a finalidade do gênero lista, por exemplo.
Então, eu posso pegar ali o gênero lista e usá-lo como um contexto de letramento para a minha atividade de alfabetização. Então, se eu peguei a habilidade de leitura que trabalha a lista e a gente está trabalhando aqui a habilidade de alfabetização que trabalha as letras do alfabeto, que eu estava dizendo, não era? Então, a gente vai contextualizar, né? E, por exemplo, trabalhar com as iniciais das frutas que estão ali na minha lista, trabalhar com os nomes, enfim, né? Depende, aí você vai fazer o seu arranjo de acordo com as habilidades que você está trabalhando, tá? Então, aqui, ó, a gente já envolveu duas habilidades, uma do eixo de alfabetização, outra do eixo de leitura. E aí você vai trabalhar. O que é sistematizar? É aprender a registrar, a escrever, a nomear, a classificar, a comparar, enfim, né? Você vai aprender, organizar aquele aprendizado da vivência que você teve com a brincadeira. Depois da sistematização, depois de algumas atividades, né? Então, você selecionou um jogo, você selecionou uma atividade escrita, nós vamos precisar fixar o que a criança aprendeu. Então, nós vamos precisar de mais exercícios que agora ela já vai fazer de uma forma mais automática. Nesse momento, ou no momento da avaliação, você pode inserir mais uma habilidade, que é a habilidade de escrita. Nós temos um eixo que é todo de escrita, um eixo que é de produção de texto. Ludmila, mas a gente está alfabetizando, essa criança não lê. Por isso, a gente vai fazer produção coletiva, professor como escriba, né? Então, a gente vai fazer produção de texto com as crianças. Qual habilidade de produção de texto que eu vou procurar? Aquela que casa com a habilidade de leitura. Elas são tão parecidas que parecem até repetidas, só que elas têm um verbo diferente. Então, eu vou trabalhar ali uma habilidade de escrita, escrevendo aqui o gênero que a gente trabalhou. E é claro que enquanto você faz isso, você vai refletir com as crianças sobre a habilidade de alfabetização também, sobre alfabeto e tudo mais. Por exemplo, se a gente estava falando de lista, vamos fazer uma lista? Vamos, mas vamos fazer na ordem alfabética? Na ordem que... Vamos colocar os itens na ordem que eles aparecem lá no alfabeto e tal? Então, você vai fazer dessa maneira. Bom, isso que eu trouxe para você não é um plano de aula exatamente, é uma sequência didática. Sequência didática. Então, eu faço a minha sequência de... O que eu trabalho na minha sala? Português, matemática, geografia, história e ciências. Eu faço para essa semana a minha sequência didática de língua portuguesa, a de matemática, de geografia, de história, de ciências. E como que eu vou fazer o meu plano de aula do meu dia? Eu vou distribuir as atividades da minha sequência didática nas aulas que eu tenho daquele conteúdo, ou melhor, daquele componente curricular, né? Então, é isso que eu faço lá no plano de aula. Eu planejei as sequências didáticas, agora eu vou distribuir essas atividades que eu usei para vivência, sistematização, fixação e avaliação dentro da minha semana. Posso fazer uma sequência didática mais longa? Pode. Eu não gosto. Eu gosto que fique ali, né, dentro de uma semana, no frescor ali do que a gente está estudando. É claro que depois eu dou fixação, dou para casa, dou revisão, quando está quase ali no momento de uma prova, uma coisa assim. A gente retoma algumas coisas para poder aprofundar em outra habilidade, mas eu não gosto de passar de uma semana, não. E aí você distribui na semana e vai ter alunos aprendendo muito, a sua coordenação vai entender como é que você trabalha e você não vai se desgastar tanto. Eu espero que você goste. Se você quer material para montar essa sequência didática, lá no nosso curso tem material de todos os eixos e a não ser o de oralidade, que aí você vai trabalhar oralmente, né? E tem grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo, tem atualização mensal, tá muito rico, muito bacana. Um grande beijo e até a próxima!